homens não chegam mais nas mulheres. Isso tem explicação. Você já reparou que cada vez mais os homens não abordam as mulheres? Você pode até pensar que isso é falta de atitude dos homens em 2025, mas os homens não pararam de abordar por falta de interesse. É porque eles têm medo de errar. Se ele chega em você, ele pode ser visto como inconveniente e até mal compreendido. Quando justamente aquele homem que você queria que falasse com você, vocês ficam trocando olhares para no final nada acontecer. Então você fica com 3 alternativas. A primeira é você começar a tomar iniciativa nos lugares que você vai. A segunda é você dar sinais tão claros que praticamente você tem que colocar uma placa na tua testa escrito "pode vir". Ou então você pode estar num lugar onde a intenção é clara e a conversa surge naturalmente. Essa é uma pequena amostra de algo que está sendo muito comum na internet. Mulheres vindo nas redes sociais reclamar dos homens de hoje em dia na arte de paquerar. Muitos homens colocam a culpa no tal empoderamento feminino e pelo fato delas escolherem muito, querendo um cara bonito e com condições financeiras altas. Sabemos que antigamente, nos anos 80 e 90, a paquera era mais analógica, era na base do olhar e da atitude, em festas, bares, trabalho, escola e lugares públicos. A abordagem direta, o olho no olho. A comunicação não era instantânea como hoje. Se esperava dias para um telefonema ou um encontro. E se morasse um pouquinho longe que fosse, as possibilidades diminuíam muito. Havia a regra implícita de quem tomava a iniciativa, o homem. As mulheres, se o faziam, eram encaradas com preconceito. Mas esse tempo passou e veio a internet. Iniciou-se então as novas regras de flerte e relacionamento amoroso. E os aplicativos e as redes sociais dizem muito a respeito. E vamos conhecer como tudo isso funciona no vídeo de hoje. Peço a vocês seu like, comentário e sua inscrição para receber novos vídeos. Bom entretenimento! A história do namoro virtual é mais antiga do que eu próprio imaginava. Em 1965, o chamado Operação Match foi um dos primeiros serviços de encontro dos Estados Unidos, usando computadores para cruzar dados de questionários preenchidos por universitários. O Match.com, de 1995, e o Harmony, do ano 2000, introduziram o namoro online via desktop, focando em algoritmos de compatibilidades antes da era dos smartphones. Em 2008, o App Store, a ideia do aplicativo no bolso, começou a viabilizar plataformas mais móveis. Lançado em setembro de 2012 por Sean Rod Whitney e Wolf Hard e uma equipe de colaboradores, criaram o Tinder, com seu sistema Swipe. Deslizar para a direita no caso de gostar e para a esquerda no caso de passar. E a geolocalização para conectar pessoas próximas inicialmente focou no público universitário. A partir do Tinder, outros aplicativos de namoro começaram a surgir mais especificamente entre 2014 e 2015, com o Hinge, o OkCupid e o Bumble, onde as mulheres dão o primeiro passo na paquera virtual. Eu comecei a mexer com a internet em 2012, no tablet que meu filho ganhou da avó dele. Basicamente, eu era uma pessoa muito tímida, e ainda sou, se bem que menos. Era muito difícil flertar e chegar em uma mulher. As tentativas terminavam em embaraços, com palavras gaguejadas e um suor frio. E aos olhos femininos, tal postura mostra alguém pouco atraente. Pior que isso, em alguém com uma beleza física desfavorável, como no meu caso. As mulheres são atraídas por homens autoconfiantes e que demonstram firmeza e decisão. Portanto, relacionamentos para mim eram fortuitos ou em encontros escuros, promovidos por conhecidos. Em 2012, descobri nos aplicativos virtuais uma nova possibilidade de conhecer alguém, através de uma foto e um perfil escrito, e ter o alcance geográfico que fisicamente seria improvável. Vou detalhar a mecânica de quem já usa esses aplicativos há mais de 20 anos
E para mim funcionou, porque tive namoros longos e conheci pessoas que do jeito tradicional jamais encontraria. O modus operandi que vou descrever aqui é para as pessoas que entram nesses apps querendo realmente encontrar alguém para relacionamento sério e não como a maioria que está lá só para passar o tempo, ou então estão atrás de uma aventura fora do casamento ou do namoro. Então seja o mais transparente possível ao compor seu perfil. Coloque fotos recentes de rosto e de corpo inteiro. E se forem obesos, pouco importa. O melhor é se mostrar sem filtros, em ambos os sexos. Não mentir sobre si em nada. Trabalho, altura e preferências. É importante abordar perfis parecidos, similaridades de gostos e preferências. Que bebam, fumem ou não. Os homens tendem a se descrever com poucas ou nenhuma palavra. As mulheres são mais generosas nesse quesito. Às vezes colocam textos enormes. Um perfil bem realista é importante. E quanto à distância, meu limite pessoal foi sempre de 25 km do meu CEP. Se bem que em muitos aplicativos a exatidão geográfica é bem falha. Uma vez, uma mulher brincou se referindo aos diversos perfis que aparecem no seu celular como um cardápio de restaurante. A referência é um tanto preconceituosa, afinal, o que primeiro vai nos chamar a atenção é a foto da pessoa. Não foge disso. Quando comecei a usar esses serviços, principalmente o Badoo, havia mais ferramentas gratuitas, como mandar 3 mensagens por dia, curtidas, e ver quem te curtiu. Hoje em dia, com mais pessoas usando, cobram por praticamente tudo. A verdade é que dependendo de sua beleza física, mais ou menos pessoas vão aceitar conversar com você. E o mesmo se aplica a nós mesmos, com quem também escolhemos conversar. Para as mulheres talvez seja mais simples. Geralmente elas são mais procuradas. Eu mesmo, às vezes, em uma tarde, era ignorado por várias dezenas de mulheres. Até uma se dignara a responder um oi. E é um exercício de paciência. A pessoa que conversa com você mais frequentemente e não demora a te responder, demonstra interesse e que você está sendo o foco principal dela. Se a conversa flui e não costuma demorar para o próximo passo, pedir o WhatsApp. Se isso é negado, não insista. Tenha paciência. Uma vez conseguido, é bom não se animar, apesar de ser um passo importante em sua paquera. Uma vez lá, a interação chega a um nível mais pessoal. Porém, isso não é garantia de nada. Para as mulheres, acaba em decepção. Ou o cara dá só um bom dia e some, ou pede fotos íntimas. E até pior, manda as dele com tudo à mostra. Tem aqueles que propõem um encontro em algum motel. E esses exemplos eu soube em conversas com diversas mulheres. Já para o lado masculino, as mulheres que não estão realmente interessadas demoram muito a responder suas mensagens, se recusam a mandar áudio ou a conversa por ligação. E chega um momento onde não te respondem mais e até te bloqueiam, assim, do nada. A pessoa que mostra interesse verdadeiro e que gostou mesmo de você, continua a lhe dar atenção do mesmo modo no WhatsApp. E essa fase é bem importante, porque proporciona conhecer melhor os gostos, os defeitos e as diferenças mais evidentes vão aparecer. Mas tudo faz parte de um processo. Geralmente depois de uma semana eu pedi um encontro pessoal.
Ficar cozinhando o galo muito tempo é deixar a chance passar. Criada uma boa interação no WhatsApp com muita conversa e troca de informações, o passo mais provável é marcar o encontro, onde na verdade tudo vai se decidir. O olho no olho. Para as mulheres o cuidado é primordial, nada de encontros à noite ou em lugares suspeitos. Um bom lugar público, em horário de muito movimento, seja em barzinhos, lanchonetes ou em shopping. E esse cuidado se aplica aos homens também, pois muitos já foram atraídos para verdadeiras ciladas, com risco de perderem a própria vida. Encontros pessoais envolvem muita ansiedade e até receio, tanto que tudo pode acontecer, uma desistência ou até mesmo o chamado bolo. Bem decepcionante aquela pessoa não aparecer no encontro depois de tantas expectativas, não é mesmo? Fora aqueles encontros que terminam em constrangimento, onde você ou a pessoa que você foi conhecer não supre as expectativas. A conversa tão efusiva ao telefone some no pessoal, nada se encaixa e tudo termina naquele silêncio constrangedor. O bom é quando dá certo. O papo flui com muitas risadas e a química é evidente no olhar e nos gestos. Então, naturalmente, o beijo e a troca de carinhos. A química da pele bate forte. Agora, a questão de ter intimidade sexual nesse primeiro encontro acho um tanto prematuro. Se bem que muitos acabam cedendo aos seus desejos, por ser muito forte. Nada contra. Porém, se queremos algo sério, é bom segurar um pouco e começar da maneira certa. Então, a partir daí, só depende de ambos manterem e não ficar só nesse encontro. Logo, o namoro é sacramentado. E aí sim, depois de um longo percurso e procura, você conseguiu seu objetivo: ter um relacionamento. Certa vez um primo meu me disse: as mulheres que entram nesse site de relacionamento são todas neuróticas, cheias de traumas, que querem alguém para infernizar. Ou as que têm um monte de filhos e buscam trouxa para criá-los. Certamente, eu conheci algumas que se encaixam nesse padrão, mas não devemos generalizar. Existem aquelas que realmente querem conhecer alguém a sério. Eu, pessoalmente, ficava desconfiado daquelas que estavam solteiras há muito tempo, tipo anos a fio. Aí achava um indicativo ruim, me perguntando por que tanto tempo assim. Se assim é, algum motivo tem. Esses sites são terreno fértil para golpistas, mulheres do job querendo clientes ou vendendo nudes e vídeos íntimos, pessoas do mesmo sexo que não respeitam sua opção de hétero, descrita em seu perfil. A diferença de idade, no caso, é uma opção pessoal de cada um. Eu, que tenho 54 anos atualmente, não me envolveria com alguém de 18, por exemplo. Acho que ter uma mesma faixa etária facilita, pois se tem a mesma vivência geracional. Outro ponto é a distância. Eu sempre digo, onde chegar o metrô e o trem, há possibilidades se estiver perto da pessoa desejada. Eu, que não tenho moto ou carro, aceitar mulheres que tenham filhos pequenos, deve-se estar preparado para isso, senão vira um grande problema no futuro. Eu sempre preferi alguém na minha fase de vida, com filho criado e livre para curtir, sem essas responsabilidades. Depois de tantos anos usando esse serviço, cheguei à conclusão que a minoria busca ao que esses aplicativos se propõem: encontrar um namorado ou namorada. Na verdade, eles estão mesmo querendo ganhar dinheiro. A maneira em que a paquera e o jogo de sedução se desenvolveu através da história
foi influenciada pelos usos e costumes de determinada época e sociedade. Então é normal a internet ter seu papel nos dias de hoje, já que ela está tão presente no nosso dia a dia, no entretenimento, quando compramos algo, no trabalho e, por que não, na procura daquele grande amor. Olá, gente, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí sobre o namoro por aplicativo, né? Uma coisa que vem aumentando muito nos últimos anos, principalmente aí depois da pandemia ou durante a pandemia, né? E veio para ficar, né? Pelo jeito, e tá mudando muita coisa aí do jeito tradicional de se paquerar, né? Do jeito que era da minha época que eu vivi, né? Hoje é mais pelo digital, né? Agora com o surgimento do WhatsApp de uns anos para cá, então a comunicação melhorou, né? Então é válido. Na capa tá perguntando se esses aplicativos funcionam. Para mim funcionou. Para mim funcionou super bem, super bem. Todas as namoradas que eu tive de 2012, quando eu entrei para cá, claro que não foram namoros longos, né? Eu conheci pelo aplicativo, né? Independente de site ou qualquer coisa que seja, pelo celular ou computador. Então é válido. É só tomar as devidas precauções, tanto homem como mulher, para na hora de conhecer uma pessoa, né? Porque afinal a gente não sabe quem está do outro lado da tela, né? Quais as reais intenções dessas pessoas. Então é isso. A história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!